Eu já tenho proposto outras reflexões sobre a cruz aqui no meu canal. Esta é mais uma reflexão sobre a cruz e, como as demais propostas, pode formar um conjunto de reflexões úteis para compreender o sentido do grande símbolo cristão, que é a cruz. Esta, portanto, é mais uma léxio litúrgica para refletirmos sobre o significado da cruz na nossa liturgia. A cruz é um símbolo presente em todas as famílias cristãs. Os historiadores observam que nos 3 primeiros séculos da Igreja, a cruz não figurava como um símbolo cristão. Os cristãos preferiam outros símbolos, como o bom pastor, o peixe, a âncora, a pombinha. Somente a partir do século IV, a cruz passou a ser o símbolo privilegiado dos cristãos, especialmente como símbolo da ressurreição de Jesus Cristo. A cruz, como símbolo da ressurreição, não comporta a imagem do crucificado. É uma cruz vazia, justamente para dizer que aquele que nela morreu está vivo. Esse simbolismo da cruz, sem a imagem do crucificado, era ostentado desde o século V, com a festa da exaltação da Santa Cruz no rito oriental. Na nossa liturgia romana, a festa da exaltação da Santa Cruz passou a ser celebrada 200 anos depois, portanto no século VII. Depois de propor a cruz sem o crucificado, as primeiras manifestações da presença de Cristo na cruz não foram do Cristo moribundo ou morto na cruz, mas de um Cristo vestido com vestes de rei ou então com vestes sacerdotais. Entende-se que no primeiro caso a cruz é apresentada como o trono de Jesus Cristo e no segundo símbolo a cruz é apresentada como o altar no qual Jesus Cristo oferece seu sacrifício ao Pai em favor da redenção humana. Ambos os símbolos têm uma farta fundamentação bíblica e teológica. Hoje estamos tão acostumados com o símbolo da cruz que este já passa despercebido. Na verdade, a cruz é uma teologia, não escrita e nem proposta com palavras, mas é proposta de modo simbólico. A cruz, do ponto de vista teológico, apresenta Deus como transcendente e presente entre nós. Deus que quis vencer o mal e o pecado através do seu sofrimento. Deus que mostra sua profunda e inimaginável misericórdia, deixando-se matar na cruz. A cruz, portanto, sintetiza a teologia da paixão e da ressurreição de Jesus Cristo. Agora, do ponto de vista da espiritualidade cristã, e neste caso estou falando do estilo de vida movido e conduzido pela espiritualidade do Evangelho, a cruz ilumina a vida de cada batizado e batizada. Aliás, este é o motivo inicial pelo qual os cristãos e cristãs, desde os primeiros tempos do anúncio do Evangelho, começaram a usar a cruz pendurada no peito. Hoje, muitas pessoas usam a cruz como enfeite. Até mesmo entre não cristãos, a gente percebe pessoas usando uma cruz. Enfeites de quem entende que a cruz, deixam de entender a cruz como esperança de vida eterna e como um caminho de vida nova. Quem usa uma cruz com consciência ao colocá-la no peito em cada manhã, está renovando o seu compromisso de viver com Cristo para testemunhar o Evangelho. A cruz, portanto, que nós usamos não é enfeite, é um resumo do Evangelho que o cristão e a cristã trazem ostensivamente consigo. Se assim é, e não seria interessante que esta cruz fosse oferecida oficialmente e publicamente, digamos assim, a cada cristão e cristã? Se a cruz representa o compromisso do cristão e da cristã, por que ela não pode ser oferecida numa celebração litúrgica? Na liturgia do batismo, por exemplo, nós somos assinalados com a cruz de Cristo. No tempo da iniciação cristã, o catecúmeno, ou aquele que receberá a primeira comunhão, entre os sinais que recebe, é oferecido também a ele uma cruz,
para que use como compromisso do que é celebrado, isto é, realizado também nos ritos litúrgicos da profissão religiosa. Quando um jovem ou uma jovem faz a consagração religiosa, ela recebe uma cruz. Portanto, dentro da nossa liturgia, quando entramos numa igreja e nós vemos uma cruz, não estamos vendo apenas um sinal, estamos vendo um símbolo, quer dizer, estamos vendo um sacramento. E ali existe toda a teologia da redenção humana. Esse sinal da cruz e esse símbolo das nossas celebrações, eles poderiam ser ofertados materialmente, uma cruz de madeira, uma cruz de metal, no dia que a pessoa é batizada, ou então no dia da primeira comunhão, ou no momento da crisma, para dizer, aquele batismo tem um compromisso com a redenção de Jesus. Aliás, nós iniciamos as celebrações litúrgicas sempre com o sinal da cruz. E nós concluímos também as celebrações litúrgicas com a bênção em forma de sinal da cruz. É um bom costume que todos os dias, assim que levantamos, iniciemos também o nosso dia com o sinal da cruz. Deus nos abençoe, guarde-nos de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.